Que o Senhor nos auxilie nessa noite, nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nos rendemos ao Senhor. Que o Senhor nos capacite, abra os nossos corações, descortina os nossos olhos para que possamos compreender a Tua Palavra. Ó Papai querido, tire de nós toda a religiosidade, que possamos ter os nossos olhos em Cristo. Muito obrigado pelas irmãs que estão nessa noite. Sabemos que as que vieram foi porque o Senhor permitiu, e cremos que o Senhor vai falar no nosso coração nessa noite. Por Tua graça, por Tua misericórdia, nós somos tão agradecidas, em nome de Jesus. João 14:1. Do que mais você tem medo? Estamos sendo bombardeadas diariamente em tudo que nós vemos, lemos, ouvimos. Então nós vamos lá, nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra do Senhor, pelo menos 2 textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, para nós conseguirmos entender quando o Senhor fala: não se preocupem, não tenham medo. João 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Aqui o próprio Senhor Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Significado de turbar o coração. O que é turbar o coração? O nosso coração fica desequilibrado, perturbado e sofre alterações. O medo causa isso no nosso corpo. Todas as vezes que nós temos medo, o nosso corpo físico ele vai sentir algumas reações. E nós estamos sendo bombardeadas diariamente com isso. E aqui o próprio Senhor Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Não fiquem desassossegadas, não fiquem desequilibradas, não percam o sono, porque eu vou estar com vocês. E agora nós vamos começar a entrar no estudo. Com a ajuda do Espírito, Ele vai nos ajudar a desenrolar, e que eu possa, com o auxílio do Espírito, transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração. Nós vamos lá para 1 Reis. Nós vamos para 2 histórias da palavra do Senhor, mas primeiro nós vamos para 1 Reis 17. Acho que todas aqui conhecem o caso da viúva de Sarepta, e nós vamos caminhar um pouquinho sobre essa história. 1 Reis 17, o verso 8. Nós vamos caminhando, é uma história não tão curta. Eu gostaria de ter pulado algumas coisas, mas entendi diante do Senhor para nós lermos todo esse texto aqui. Então, verso 8, 1 Reis 17, 8. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo, estava dizendo para Elias: dispõe-te e vai para Sarepta. A palavra Sarepta significa fornalha. Vai para a fornalha, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele levantou-se e foi a Sarepta. Chegando na porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Naquela época, uma mulher viúva, vocês imaginam, muito diferente do que nós vemos hoje. Elas eram desamparadas, elas não tinham nada, não tinham como sobreviver. Só que também naquela época, se alguém pedisse para você comida, ou água, ou pouso, você era obrigado a fornecer. Era assim como uma lei. Se alguém chegasse, um estrangeiro chegasse na cidade e pedisse: me dá água, tinha que dar. Me dá pouso, era uma obrigação, uma cultura da época. Se chegassem, diferente de hoje, né? Não pode chegar alguém que a gente não tem toda essa segurança. Mas
Deus tinha falado para Elias: vai para lá que uma mulher viúva vai te sustentar. Fazia 3 anos que não chovia mais sobre a terra, então havia ali naquela região muita seca, muita fome, mas o Senhor mandou, Elias obedeceu. Verso 11, terminando no verso 10: traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água para beber. Elias estava com sede. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Estava com fome. Porém ela respondeu. Você imagina o desespero dessa mulher. Tenta visualizar, né? Tenta entrar nessa história, né? O Senhor, o Espírito vai nos abrir os corações, os olhos, para tentar ver o desespero dessa mulher. Quando ela fala assim: porém respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 gravetos. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comemos-los e morremos. Essa era a situação dessa mulher. Eu tenho só esse pouquinho de azeite, esse pouquinho de farinha, e você está me pedindo isso? Ela sabia que ele era um homem de Deus, mas o desespero dela: como que eu vou fazer? Eu peguei esses 2 gravetinhos, vou comer esse restinho e vou morrer. Não é uma situação parecida com o que nós vivemos hoje? Vou morrer, vai acontecer, vai faltar, vem vacina, não vem, eu saio, não saio. Não é a mesma situação dessa mulher? Olha o desespero dela: eu vou morrer, eu só tenho isso aqui. Ela iria morrer de fome. E daí Elias, claro que nós vemos no Antigo Testamento muitas figuras fragmentadas de Cristo, muitas coisas que apontavam para o Filho, e Elias lhe disse: não temas, não tenha medo, vai, faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, traze-me aqui fora, depois farás a mesma coisa para o teu filho. Quando aqui, Elias: você vai fazer isso? Então você faz, mas você vai fazer primeiro para mim. Você faz esse bolo, traz a tua mão primeiro para mim. Aqui também aponta as primazias da nossa vida. Quem tem sido o primeiro lugar? Quando Elias falou assim: não tenha medo, viúva, não tenha medo, não temais. O Senhor nos fala a mesma coisa hoje. Depois nós vamos para o Novo Testamento: não tenham medo, primeiro faz para mim, depois você vai fazer para o teu filho. E assim ela fez. Ela poderia ter dito naquele momento: não vou fazer, eu vou fazer e vou morrer. Escolhas. Ela não poderia ter feito isso? Poderia, mas ela fez. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, verso 14: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite na tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela fez segundo a palavra de Elias. Assim comerão ele, ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Você consegue entender isso? Não vai faltar. O Senhor falou: faz primeiro para mim. A primazia é minha, do próprio Senhor. E depois o Senhor fala: não faltou. Do que você tem medo? Medo de faltar alguma coisa? Medo de... não tem. Do que temeremos? A primazia é dele hoje. Se nós tivermos o Senhor, e o Senhor como a primazia das nossas vidas, não vai faltar. Não vai faltar. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Aqui nós vemos a viúva, a qual o Senhor sustentou. Ela poderia ter não escolhido
ouvir a palavra do Senhor. Mas nessa noite o Senhor nos dá essa oportunidade de escutarmos a sua palavra e confiarmos no que Ele diz. Não temas, não tenham medo, eu vou cuidar de vocês. Nós vamos lá para Lucas. Nós vamos ver agora uma jovem. Ali era uma viúva, no contexto daquela época, bem diferente do nosso, mas escutou a palavra do profeta. Lucas 1, também vai ser um texto conhecido. 1, vamos no 30, vamos começar do 30 e vamos pulando algumas coisas para as irmãs entenderem. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante do Senhor. Vamos para o contexto lá daquela época. Uma jovenzinha, talvez 15, 16 anos, não tinha mais que isso, não tinha mais que 16, 17 anos. O anjo aparece para Maria. Primeira coisa que ele fala: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Verso 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será grande o chamado do Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 37. Porque para Deus, aqui há uma conversa dela com o anjo. Como pode ser isso? Como eu vou ficar grávida se eu não tenho marido? Mas você imagina aquela situação. Maria também teve medo. Naquela época, uma gravidez antes do casamento era apedrejada. Elas eram mortas. E será que naquela época as mulheres não faziam conta também? Provavelmente também fariam contas. Se ela está noiva, como ficou grávida? Mas antes de qualquer coisa, o anjo vem e fala: Maria, não temas. Antes que ele anunciasse o que ia acontecer, Maria, fica calma, presta atenção. É a mesma história hoje. Fiquem calmas, eu vou estar com vocês. Daí o verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela temeu? Provavelmente sim. Mas ela falou: Senhor, cumpra-se em mim. Sei que para o Senhor não tem nada impossível. Não é diferente nos nossos dias. Não há nada impossível para o nosso Deus. E Maria, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Também poderia ter dito não? Poderia. Jesus veria ao mundo de qualquer forma, com Maria ou sem Maria. Mas ali ela poderia também ter dito: eu não quero, eu tenho medo. Mas ela, a primeira coisa que o anjo vem e fala: não tenha medo. Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Será que nós temos vivido isso hoje? Pai, cumpra segundo a tua promessa, segundo a tua palavra. Eis-me aqui, sem medo. Verso 39. Naqueles dias dispõe-se Maria e foi apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel era sua prima. E ouvindo essas saudações, Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Maria ficou na casa de Isabel até nascer o filho de Isabel, João. Ficou 3 meses aproximadamente, até que as coisas se organizassem, e ela voltou. Verso 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus,
o meu Salvador. Maria, mulher normal, como nós, como aquela viúva de Sarepta, mas o que ela fez? Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Que o Senhor encontre em nós isso. Verso 68. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Agora nós vamos ver aquilo que o anjo falou para Maria: não temas, se cumprindo. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Aqui já estava apontando para o Senhor. Ele visitou e redimiu o seu povo. Maria temeu, mas aquieta. E aqui vem a promessa, porque o Senhor, naquele evento, Ele ia redimir o povo dele. Ele nos suscitou em Cristo, plena e poderosa salvação. Plena e poderosa salvação. Se nós olharmos para algumas mulheres, nós não vamos nem abrir os textos, mas Noemi, que as suas noras ficaram viúvas, as três. Uma voltou para a casa dos seus pais e Ruth falou: não, ficarei com você, o teu Deus será o meu Deus. Será que essa Noemi, Ruth também não ficavam com medo? Estavam amedrontadas, mas o Senhor sustentou. Esther também teve medo, mas ela foi diante do Senhor. Primeiro, antes dela ir diante do Senhor, foi convocado orações, jejum. Aquele povo orou e ela foi diante do rei e intercedeu para o seu povo. Também teve medo, mas mesmo com os medos, tiveram ações. Que nós não venhamos nesses dias a qual o mundo está colocando tanta coisa nos nossos corações. Não fiquem amedrontadas, minhas queridas. Hoje nós estávamos comentando com algumas mulheres o quanto o mundo tem sido cruel conosco. Nós somos um povo que habita só. Nós não somos contados com os demais. E quando o Senhor fala assim: vocês fiquem preparadas. Efésios 6, quando Ele fala assim: peguem, tomem para vocês o escudo, a armadura, o capacete, fiquem prontas. Vocês estão num mundo que não é o mundo de vocês. Nós estamos nesse mundo como embaixadores. O que embaixador faz? Representa o país de onde eles estão. Nós estamos representando o nosso Senhor nesse mundo mau. Agora o mundo vem e impõe situações para nós. Nós não temos que acatar a isso. Se o Senhor fala: não tenham medo, aquela viúva, Deus sustentou. Não faltou azeite e não faltou farinha. A primazia foi para o Senhor. Maria teve medo, mas cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. E ali nasceu o Salvador, aquele que redimiu todo o povo dos seus pecados. Não tenham medo. Há uma frase que diz assim: que aquilo que nós pensamos, nós somos. Quando nós pensamos de ter medo, teremos medo. Então, o Senhor deixa muito claro: não tenham medo. Salmos 27. E nós sabemos que o primeiro sentimento que teve no homem, do ser humano, depois da queda, foi o medo. Quando Adão e Eva comeram, desobedeceram, e que o Senhor vem e visita Adão e fala assim: Adão, aonde você está? O que Adão responde? Tive medo e me escondi. O medo, nós nos escondemos, nós temos dores nos nossos corpos,
suamos, tem tantas coisas que o medo causa. Algumas vezes você ter um pouquinho de medo faz parte, né? Não vou mexer com uma cobra que eu sei que é perigosa. Esse medo faz bem. Mas esse medo que o Senhor fala, não sejam incrédulos, não sejam negligentes, prestem atenção. Salmos 27. E aquele sentimento, então foi o primeiro sentimento que houve no coração do ser humano, medo. Tive medo e me escondi. Estava nu, eles não estavam mais nus. Eles já tinham feito uma roupa de folhas. Então eles mentiram. Entrou o pecado, entrou o medo. Mas nós vamos ver que esse medo pode ser retirado. Salmos 27, 1. Que preciosidade! Nós podemos desfrutar da palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A homens? A crise? A Covid? A tantas coisas? Se pode, se não pode. Se o Senhor é agora, amanhã depois de amanhã é assim. Ele é. O Senhor é a minha luz e Ele é a minha salvação. Do que nós vamos ter medo? De más notícias? Não se espante, fiquem tranquilas, eu vou sustentar vocês. Isaías, também é um texto muito conhecido nosso, 44. Tem tantos textos da palavra, quando o Senhor fala assim, vocês vão passar pelas águas, você não vai se afogar na água, você vai passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, você vai passar por crises, o Senhor não vai deixar faltar, vai passar por isso, o Senhor vai sustentar. Quantas vezes o Senhor fala para nós, desde o começo, desde que o homem pecou, Deus ali mesmo, Ele não deixou para mais tarde, ali mesmo, houve um derramamento de sangue. Ali o Senhor vestiu aquele homem e aquela mulher, Adão e Eva, já prefigurando o sacrifício do cordeiro. Mas aquele casal temeu. Hoje o sangue do cordeiro já foi derramado. Nós já somos esse povo de propriedade do Senhor. Por que ter medo? Isaías 44, verso 2, assim diz o Senhor, é a palavra dele, assim diz o Senhor, que te criou e que formou desde o ventre. Você imagina, quando nós estamos no ventre da nossa mãe, ou uma mulher que está grávida, o milagre disso acontecer? Você, primeiro ao juntamento do óvulo com o espermatozoide, ali a multiplicação, 2 células, 4, 8, 16, em questão de horas, aquilo multiplica muito, até que começa a formar os ossos, de 2 células começa isso, ossos, coração, pulmão, nervos, tudo é formado, tudo, milagre da vida, e o Senhor fala, ali eu vou sustentar vocês, no ventre. Desde o ventre é o que te ajuda. Não temas, não temas. Ó Jacó, meu servo, ó amado, a quem escolhi. Nós somos escolhidas, amadas, senão nós não estaríamos aqui. Nós somos eleitas antes da fundação do mundo. O Senhor já nos contemplava nessa noite, antes da fundação do mundo, nos tempos eternos que nós não conseguimos entender, o Senhor já nos contemplava, saberíamos que estaríamos aqui nessa noite, e Ele fala, não temas, não tenham medo, servo meu, ó amado, a quem eu escolhi. E Ele fala, a promessa do Senhor, eu derramarei água sobre os sedentos. Aquele que tem sede busca ao Senhor, aquele que não tem sede não vai buscar ao Senhor. Quantas convidadas, muitas ocupadas, é lícito, outras não quiseram, mas o Senhor derramou água.
mas só toma água quem está com sede. Né? Então ele fala, porque eu derramei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Se vocês procurarem na internet o que é torrentes, geralmente são aqueles degelos que tem e vem aquela um monte de água naquele deserto extremamente seco. Isso aí são torrentes. O Senhor derrama, mas há a nossa responsabilidade. Abre a boca e toma. Abre a boca, porque está derramado. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, filhos, netos, vai alcançar. E brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Depois que desce aquelas torrentes, a água fica, o solo umedece, fica fértil e nasce, floresce. Assim é a nossa vida. Eu derramarei sobre vocês essa água pura. Se nós olharmos para a figura de Cristo, Ele é a água viva. Aquele que beber dele nunca mais terá sede. Por que ter medo? Por que vocês têm medo? Será que se caiu um fio do nosso cabelo não foi porque Deus permitiu? Permitiu. Nós estamos nesse mundo, não estamos livres de tribulações. Vamos passar várias doenças, uma pessoa na nossa família com câncer, um acidente. Nós estamos aqui, estamos sujeitos a isso. Mas o Senhor fala, não tenham medo. Eu vou estar com vocês em todos os momentos. Uma coisa que deixa muito temerosos os nossos corações é nossos ver. Às vezes a gente compartilha com algumas pessoas, os filhos. Nossos filhos não creem. Não tenham medo. Preguem a palavra. Preguem, sejam testemunhas vivas de Cristo. Não tenham medo. Não tenham medo. E ele fala assim, eu derramarei essa água para vocês. E quando nós olhamos, os discípulos de Jesus também tiveram medo. Homens, nós vimos duas mulheres agora, né? Tiveram medo, mas o Senhor sustentou. Aqueles discípulos também tiveram medo. Duas situações que eles tiveram medo. Uma, quando Jesus estava... Vamos lá para o texto. Mateus. Vamos para o texto, que não é só falar, né? Vamos mostrar. Aqueles discípulos também tinham medo. Eles estavam acostumados com isso. Eram homens experientes com isso. Mas eles tinham medo também. Mateus 14, 24. Vamos pegar o contexto. 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Jesus estava ali. Eles tinha falado assim, nós vamos passar para o outro lado. E despedido das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. E entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelos ventos e ondas, porque o vento era contrário. Ali não é um mar, é um grande lago, mas tem alguns ventos que batem contrário e do nada dá ondas altas. E eles eram pescadores, eles eram homens experientes ali. E aconteceu um desses ventos impetuoso e bateu ali. Na quarta vigília da noite, como o povo judeu é dividido em horas, provavelmente umas 6 horas da manhã, já estava amanhecendo. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas, sobre o mar. Você imagina essa cena? Olha, nosso Deus é Deus de detalhes. Eu fico encantada
Por isso, quando eu falo para as irmãs tentar entrar na história, entra na viúva, a situação que ela viveu, entra na vida de Maria, tenta viver o que ela viveu, para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Vive esse momento, mastigue a palavra, digira, faça assim: Senhor, me revela. Esses discípulos tiveram medo, homens experimentados daquilo ali, o mundo deles era aquilo ali. E eles falam assim, os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram aqueles homens. Imaginam, é um fantasma. Mas também Jesus estava andando sobre as águas, né? Mas Jesus, imediatamente, naquele instante que eles gritaram: Jesus, calma, tende bom ânimo, sou eu, e não temais. A mesma situação se faz conosco hoje. Quantas vezes nós olhamos assim, que a situação não vai ter mais solução, porque ali era uma coisa assim anormal. Jesus podia fazer isso, mas para os discípulos verem Jesus andando sobre as águas, mas daquilo que aconteceu aquilo, Jesus, primeira coisa, imediatamente: sosseguem, fiquem calmos, não temas, sou eu. Ele fala conosco hoje do mesmo jeito: fiquem calmas, não tenham medo, não se assombrem, sou eu. E daí Pedro, que eu falo que nós somos Pedro muitas vezes, e Pedro disse-lhes: és tu, Senhor? Manda eu ir ter convosco sobre as águas. Olha Pedro, Pedro, disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força das águas, do vento, teve medo. De novo, medo, em duas situações, medo de novo. E começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. O que Jesus fez? Pedro, vem cá. É diferente das nossas vidas? Às vezes nós não temos o mar, literalmente. Nós temos um mar de preocupações. Às vezes nós somos uns Pedro que duvidamos do Senhor. Se tu és, deixa eu ir. E Jesus fala: vem, Pedro. Pedro foi. Viu as circunstâncias, teve medo, porque eu estou andando no sobrenatural. Isso não existe na nossa vida, andar sobre as águas, a não ser pela palavra do Senhor. Porque Pedro andou sobre a palavra do Senhor, porque naturalmente nós não fazemos isso. Pedro andou sobre a palavra. Vem, Pedro. Pedro foi. Olhou as circunstâncias, as águas, o vento. Quantos de nós olhamos: será? O vento está batendo. Não, vou afundar. E afundamos. Até que Pedro grita: salva-me. Que desespero. Teve medo. Jesus salvou. Não é diferente conosco. Não é diferente. 2 Timóteo, lá no finalzinho, 2 Timóteo, eu trago isso muito no meu coração. 2 Timóteo 1, verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós não somos covardes. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É natural nós termos medo. Isso é natural, porque desde que o homem pecou, entrou isso no jardim, entrou no ser humano e passou a todos. Deus entra com o Cordeiro desde a fundação. Hoje nós somos esse sacerdócio real. Por quê? Porque fomos amados do Pai? Sim. Quando Maria falou: cumpra-se em mim segundo a palavra, ali nasceu o Redentor.
Maria era especial? Mulher normal como todas. Poderia ter dito não? Poderia. Jesus viria? Viria, porque estava desde antes dos tempos eternos. Quando Jeremias tem aquela visão que está os três falando, Deus fala: quem enviarei? Jesus fala: envia-me a mim. E ele foi enviado. Há 2000 anos atrás, Jesus, com aquela intrépida vontade de ir para Jerusalém. Quando Jesus estava antes aqui dos discípulos, ele estava orando sozinho. Nós vamos ver se as irmãs, ele orou. E ele sabia o que tinha para cumprir. Por 3 anos e meio, Jesus tinha a intrépida resolução de ir para Jerusalém, para nos remir dos nossos pecados. Você tem medo de morrer? Você já pensou nisso? Você tem medo da salvação eterna ou da condenação eterna? Escolhas nas nossas vidas. Esse é o medo que nós precisamos ter. Vida eterna sem medo. Tormento eterno. Então, isso nós precisamos estar muito decididas hoje. O Senhor não nos deu espírito de covardia, de temor, moderação, de poder nele. Há 2000 anos atrás, quando Jesus vem ao mundo, mais de 2000 anos, ele vem para nos salvar, para nos buscar. Aquilo que estava perdido, ele vem e nos redime, como nós lemos, com uma poderosa salvação. Nós somos mulheres que foram libertadas em Cristo, eleitas em Cristo antes da fundação do mundo, ressuscitadas em Cristo. O Senhor fala aí, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestes. Ele já nos fez. Agora, nós vamos lá para um texto, para nós conseguirmos compreender mais um pouquinho. 18. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. E nós sabemos que quando nós lemos um texto tão conhecido, se nós resumíssemos a Bíblia, não é possível isso, mas alguns estudiosos falam que as pessoas conseguiriam ser salvas com isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu graça, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro amor. Nós não amamos. O perfeito amor em nós lança fora todo o medo. Do que vocês vão ter medo? Do que vamos ter medo? Do que eu vou ter medo? Quando o medo chegar perto de vocês e vai balançar, porque nós somos aqui, nossa carne, nossa matéria, não tenha medo. Grite por socorro igual Pedro. Faça como Maria, como aquela mulher, a viúva de Sarepta. O Senhor sempre sustentou, sempre falou: não tenham medo. Problemas com filhos? Não tenha medo. Medo disso? Não tenha medo. Não interessa. Vai vir isso, aquilo? Não tenha medo. Eu vou estar com vocês todos os dias. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. O perfeito amor. Que isso fique no coração das amadas, a descansar inteiramente nesse Deus que tem nos cuidado, que tem nos amado,
continua nos amando, veio buscar e salvar nós que estávamos totalmente perdidas, e estávamos. Ele vem e nos busca. O perfeito amor lança fora todo o medo. Amém, queridas? Quem vai revelar, quem vai convencer é o Espírito Santo, né? Mas não tenham medo. Se tiverem, grite por socorro, como Pedro. Socorra-me. Vamos orar. Depois nós vamos deixar uma oportunidade aberta, se as amadas gostariam de repartir, falar alguma coisa, nós vamos deixar essa oportunidade aberta. Nosso Deus e nosso Pai, estamos felizes porque é o Senhor que tem nos sustentado. Que o Senhor nos revele em Cristo. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.